A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, e nós vamos ler uns versículos que estão em Mateus 18, 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Notemos, então, que o versículo 23 sucede uma pergunta de Pedro, que perguntou para Jesus: "Até quantas vezes preciso perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim?" "Até 7 vezes?" Respondeu Jesus: "Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então a nossa tendência natural é não sermos perdoadores. Mas aqui nós vemos um caso, um caso que Jesus contou para nos mostrar a nossa realidade. É claro que aqui está falando de uma pessoa crente, uma pessoa que está seguindo a Jesus, que segue a Jesus, porque fala de uma dívida, fala que essa pessoa tinha uma dívida de 10.000 talentos. Na verdade, 10.000 talentos é um dinheiro muito grande, muito absurdamente grande mesmo para aquela época. Então, ou seja, Jesus está mostrando que era uma coisa impagável, demonstrando aqui como é a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Porque, de fato, a nossa dívida que nós temos é impagável. Somente Jesus poderia pagar, e ele pagou. Então, é uma dívida grande que nós não poderíamos resolver, mas ele resolveu. E para comparar com qualquer rusga que tenhamos aqui nessa terra, nessa vida, qualquer dificuldade que alguém nos afronte, alguém nos confronte, alguém nos entristeça, nos cause um prejuízo, e que Jesus está dizendo que nós temos que perdoar. E aqui, na verdade, esses 100 denários não é uma quantia tão pouca também. 100 denários significaria 100 dias de trabalho. Então seria um valor importante. Mas, de qualquer forma, comparado com os 10.000 talentos, não é nada, uma coisa ridícula. Então, o que Jesus disse? Eu te perdoei toda aquela dívida e você não vai perdoar o teu irmão? Até porque diz aqui, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo? Então aqui está mostrando que Deus nos coloca compaixão. Eu lembrei do versículo que diz lá em Romanos 5,5, diz lá que o amor de Deus é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Deus nos dá a força, o poder, a graça para perdoarmos também os nossos companheiros aqui dessa vida. Então, aqui está dizendo que nós precisamos perdoar. Deus nos dá as ferramentas, mas nós temos que fazer um esforço. Temos que tomar a decisão de perdoar. É assim que Deus quer, assim que Deus compara quando nós perdoamos ou quando nós não perdoamos. Então, que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.